Outras linhas falam que após a saída do ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Eleitoral, ficou um pouco mais arrefecido a forma do tratamento, em que pese não foi o que a gente viu no Tribunal Paulista, tem que ver agora nessa subida. Isso é um temor que haja vista aí, é claro que, né, com toda a autonomia, independência e necessidade de cada vez mais os poderes se delimitarem, não ter nenhum tipo de cálculo de conexão. Mas o discurso, por exemplo, de posse do Alcolumbre e do Mota, o tempo inteiro foi tentando evitar essas interrelações. Mas a gente sabe que, inegavelmente, tem algum tipo de cálculo que às vezes é feito. E aí a palavra de ordem é pacificação, moderação, esse tipo de contexto. Há algum temor que, chegando no TSE, esse tipo de bola ajeitada faça parte do cálculo jurídico-político? Tiago, acho que tem muita coisa em jogo. De fato, mudou a composição do TSE, né, desde a saída do Alexandre de Moraes e desde o julgamento do caso do ex-deputado Francisquini do Paraná. Então, não são as mesmas pessoas, portanto, não necessariamente é a mesma leitura. É um cenário um pouco mais adverso. Por outro lado, também se acumulam as denúncias e o cerco jurídico em torno da Zambelli. Eu acredito que essa decisão da Procuradoria-Geral da República também seja um elemento que conte ao nosso favor nessa ação. Inclusive, nós vamos utilizar, né, ou seja, de que ela seria uma reincidente em ações como essa, então tudo vai ser utilizado agora. As manifestações, de fato, por parte tanto do Alcolumbre e do Hugo Mota, têm um significado de, assim, vamos voltar à estaca zero, fugir do que eles chamam de polarização para levar adiante o país. Mas existem ainda setores políticos, na política e no judiciário, que têm uma leitura diferente, né? De que não tem como fingir que nada aconteceu, voltar a estaca zero, enquanto essas pessoas não forem responsabilizadas pelo que elas fizeram. Porque isso vai significar, na esquina seguinte, a volta e o encorajamento e a naturalização, né, de gestos golpistas como esse. Portanto, é nisso que a gente quer apostar, que apesar de uma tentativa de pacificação, ou melhor dizendo, de uma passada de pano por parte de alguns atores políticos e talvez jurídicos no Brasil, ainda há aqueles que têm uma compreensão de que a lógica da anistia e da naturalização do golpismo, ela vai seguir sendo muito perigosa para o Brasil se for levada dessa forma, né? Sem dúvida. Onde é que eu quero chegar com essa coisa, né, de arredondar as pontas? Porque na mesma esteira da Carla Zambelli, nós temos uma similitude quase que siamês, de gêmeos siameses de ações do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gayer e da Bia Kicis. Então, se por decisão a Zambelli acaba cassada, a tendência é que esses parlamentares também devem seguir a mesma rota jurisprudencial. E aí seria um golpe fatal no PL e no bolsonarismo. Então, é aí que eu me preocupo, porque, por justiça, o correto é, independente da legenda, o sujeito cometeu o crime, mas no cálculo político, se golpeariam de morte o PL dessa forma e o bolsonarismo em núcleo duro, eu temo, viu, deputado? Eu temo que não. Eu te entendo, Thiago, claro, até porque a principal munição que eles utilizam hoje como defesa socialmente é alegarem que existe uma perseguição jurídica, tentar desgastar cada vez mais o judiciário, sobretudo o Supremo, né? Porque, lembrando, além dos inquéritos todos que estão nas mãos do Alexandre de Moraes, também tem um inquérito que está na mão do Flávio Dino, que diz respeito às emendas, né, ao orçamento secreto, que, ao fim e ao cabo, dizem respeito aos mesmos interesses, que é dominar economicamente o Brasil e fazer o que quiser contra as liberdades democráticas. Então, eles aumentaram a munição contra o judiciário e, de algum modo, os discursos de Alcolumbre e também de Hugo Mota dialogam com isso, né? Quando eles falam do poder do legislativo, da defesa das prerrogativas parlamentares, para mim isso foi um recado muito explícito de que existe ali um senso de corpo, né? De corporativismo de diferentes legendas, para que não tenha o que eles alegam serem abusos ou excessos.
Mas eu acho também, Thiago, que quando eles puxam a corda dessa forma, né, quando os parlamentares do PL, os bolsonaristas, puxam a corda, do lado de lá, do judiciário, eles também se sentem atingidos e fazem uso do seu poder. Então, muita coisa, de fato, pode acontecer. Os tempos jurídicos também estão muito incertos. Então, pode ser Uhum. que haja uma aceleração do processo da Zambelli e dos demais, não. No meu ponto de vista, o ideal seria, de fato, uma responsabilização geral e restrita, que não haja anistia e que politicamente isso seja resolvido, ou seja uma exigência da população brasileira, né, uma conclusão muito de um trabalho nosso, pedagógico nosso, digo, de todo mundo que é minimamente democrata nesse país, né, que, enfim, junto à sociedade brasileira se tem esse consenso. Mas, enfim, as brechas que forem surgindo, as conquistas que forem possíveis, eu acho que a gente tem que persegui-las e tentar consolidar, e agora a gente vai seguir acompanhando, né, esse processo do Uhum. TSE, que, como a gente disse, não tem nada garantido, mas já aponta para um caminho de não naturalizar ações como essa. Muito bom. Deputada, aí nós chegamos no sábado. Deixa eu só pedir para o pessoal, quem está acompanhando a gente, que puder, mande mensagem no Superchat, perguntas à deputada Sâmia Bonfim, participações suas são bem-vindas aqui neste nosso comecinho de café da manhã desta segunda-feira no Diário do Centro do Mundo. Deputada, aí nós chegamos no sábado com, né, a troca das tampas das panelas, né? Porque eu costumo dizer que troca as tampas, as panelas seguem as mesmas, né? Um Arthur Lira um pouco mais aciado, né? Então, na lógica, vem Alcolumbre de novo, Hugo Motta e tal, em que pese a parte cinematográfica e artística do Hugo Motta bem mais elaborada, levantando Constituição, citando Ulisses Guimarães, citando Ainda Estou Aqui e tal, mas o que pesa vai botar anistia na pauta, prometendo, entre aspas, uma imparcialidade. Quais os cálculos temerários desse tipo de caminho que pode tomar agora no Legislativo para, de fato, ajeitar as coisas para o processo eleitoral que se avizinha? O presidente Lula já tem reunião com os caras hoje, logo em seguida, já ainda na parte da manhã. E agora começa aí a dança para ver quem não senta nas cadeiras. Mas como é que fica isso agora e como é que o pessoal se comporta a partir desses dois novos líderes do Congresso? A gente teve uma breve reunião do pessoal, a gente deve se reunir essa semana de novo na nossa bancada, porque a gente pretende colocar o tema de que não deve haver anistia para os golpistas com centralidade na atuação nesses próximos 2 anos. Porque o Hugo Motta, ele é um produto da articulação do Lira, ele foi o candidato do Lira, aliás, desde Eduardo Cunha, ele vem sendo construído como essa figura de para fora um suposto consenso e unanimidade, mas de para dentro, além do extremo corporativismo, que agora se traduz no tema do orçamento secreto, das emendas que estão sendo questionadas pelo ministro Flávio Dino, mas também por um modus operandi absurdo com relação ao governo, que é de uma chantagem permanente e sistemática. E esse tema da anistia, eu não tenho a menor dúvida, vai ser utilizado como principal ponto de chantagem, ou seja, não façam o que a gente quer para vocês verem. A gente tem aqui um projeto bomba que pode minar as intenções eleitorais de 2026, que pode colocar um revés democrático muito grande. E muitos setores do Congresso Nacional, infelizmente, já demonstraram que não tem muito apreço por isso, que isso é uma medida relativa a depender do poder e da grana que eles vão manter, né, independentemente de quem estiver no comando do país. Então, eu não tenho a menor dúvida que politicamente é o principal tema combinado com o tema do orçamento secreto, né? Ou seja, vão colocando as cartas na mesa, pressionando o governo, pressionando o próprio judiciário, porque os dois temas estão na mão do Supremo Tribunal Federal, para que possa avançar o que o Hugo Motta também colocou em seu discurso, né? A consolidação de uma espécie de parlamentarismo no Brasil. Uhum, De uhum. algum modo, ele evocou Ulisses Guimarães, não pelas suas, no meu ponto de vista, né, qualidades e o papel que teve no processo da Constituinte pós-democratização no nosso país, mas para simular hiperpoderes para o parlamento
que não me parece tenha sido a intenção do Constituinte à época, justamente porque a gente Claro. tinha acabado de passar por um período em que, inclusive, parlamentares haviam sido caçados por defenderem, né, um modelo democrático. Está falando de um processo muito diferente, mas que há uma espécie de uma distorção para evocar hiperpoderes. E a festa da vitória do Hugo Mota, em que ele era cumprimentado junto ao Eduardo Cunha, como se fossem unha e carne, é um sinal do que está por vir. Então, eu definitivamente não estou entre aquelas que comemoram e estou definitivamente entre aquelas que se preocupam muito com o que pode acontecer nos próximos 2 anos. Por isso também, Thiago, é muito importante, para além desse tema da anistia, que no pessoal a gente vem debatendo, de Uhum. lutar pela aprovação de medidas populares, como a da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 salários mínimos, para ter uma política eficaz para conter a inflação dos alimentos, porque é aí que o governo Lula, que nós todos, que a sociedade brasileira precisa dar respostas para, de fato, enfrentar e combater o bolsonarismo, né? Não é só nessa esfera institucional, jurídica, política, mas é em resultados concretos de melhoria da vida da população. É nisso que a gente também vai persistir no próximo período.